Imagina tu calcular essa diferença de potência sem calculadora. Mas com algumas propriedades de potência, tu vai ver que vai ficar muito mais fácil, ou pelo menos tu vai ter conhecimento sobre propriedades de potência e outras questões também. Então, vem comigo até o final. Meu nome é sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí eu te apresento essa diferença de potências. 8 na 9 menos 8 na 8. E aí, como é que a gente pode resolver essa questão? Na verdade, assim, ó, quando tu observar que tem uma potência maior, outra menor, no caso dos expoentes, o que tu tem que fazer? Pegar aquele maior e tentar transformar igual ao outro. Por exemplo, a gente tem um 8 na 9 menos 8 na 8. Então, por conveniência, a gente pode começar a olhar esse cara aqui que é maior. Como é que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse 8 na 9 em 8 e aquele 9 fazer 8 mais 1. Isso a gente pode fazer. E claro que aqui a gente vai repetindo. 8 na 8. Então a gente repete. E agora, como é que a gente faz? Uma outra propriedade de potência, quando a gente tem soma de expoentes, o que a gente faz? Isso aqui vira um produto. 8 na 8 vezes 8 na 1. Então como é que fica? Então, eu pego esse 8 na 8 vezes 8 na 1. Olha que bacana. E aqui vai seguindo aquele 8 na 8. Então a gente já conseguiu reduzir pelo menos um dos termos igual ao outro. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode evidenciar essa potência. E como é que a gente evidencia? Se tu olhar, a gente tem dois termos. Tem esse e tem esse. O que tem em comum nesses dois? O 8 na 8 e o 8 na 8. Então a gente pode evidenciar. E como é que a gente faz isso? A gente coloca igual, bota o termo que está em comum, nesse caso, 8 na 8, abre parênteses. Aqui o que sobra? O 8 não, porque esse 8 na 8 está aqui fora. Então o 8 na 1 fica aqui dentro. E 8 na 1 é 8. Então já deixa o 8 aqui. E aqui, como esse 8 na 8 está fora e não tem mais nada, quando não tem mais nada é 1. Então vai ficar menos 1. Então é assim que a gente evidencia um número. Quando ele tem dois fatores em comum, ou dois números em comum, a gente coloca para fora do parênteses e o que sobra aqui é o que vai dentro. E agora, continuando essa conta, o que a gente faz? A gente faz esse 8 menos 1. E como é que fica? Reescrevendo aqui, 8 na 8, a gente vai reescrever isso aqui, vezes, porque quando tá junto assim é vezes, 8 menos 1, 7. Então vai ficar 7. Então a gente já conseguiu reduzir um pouco essa potência, ó. Pode ver que a gente tinha 8 e 8, já tem um 8 e 7 e aqui diminuiu. Então agora a gente pode reduzir um pouquinho mais. E onde a gente pode mexer? Mexer aqui no 8 na 8. Por quê? Porque 7 é um número primo, então não tem muito o que fazer nesse momento. Mas esse 8 aqui, no caso da base, a gente pode transformar em 2 na 3. Por quê? Porque 2 ao cubo, ou 2 na 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então não muda nada. Mas, lembrando, né, que esse 2 na 3, que é 8, está elevado a 8. Então a gente tem que elevar na 8. E o 7, claro, ele vai seguindo junto, vai acompanhando agora nessa conta. Então a gente já transformou e já reduziu agora a base em 2, que fica muito mais fácil de calcular. Feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar esse expoente, porque a propriedade de potência diz o seguinte: expoente com expoente, a gente multiplica os expoentes. Então como é que fica? 2, né, a gente mantém a base, 3 vezes 8, 24. Então vai ficar 24. E claro que o 7 ele vai acompanhando. Feito isso, tem como fazer mais alguma coisa? Claro que tem. A gente pode fazer, por exemplo, pensando numa potência, um expoente 2 no futuro, usando uma outra propriedade, então a gente pode transformar 24 em 2 vezes 12. Ou para facilitar o nosso cálculo, a gente pode colocar, repetir o 2 e o 24 dizer que é 12 vezes 2. Isso a gente pode fazer. Por quê? Porque eu estou pensando nessa propriedade aqui, no futuro, só que com esse expoente de fora ficar o 2. Por isso que eu botei o 2 depois. Podia fazer 2 vezes 12, mas eu fiz 12 vezes 2. Tá pensando em deixar esse 2 no lado de fora. E claro que o 7 continua, né? O 7 vai acompanhando. E aí eu vou fazer essa propriedade aqui. Eu vou fazer o inverso. Agora eu vou colocar o 2 na 12 dentro de um parênteses. Então como é que fica? Pegando o 2 na 12. E aí esse 2 aqui eu coloco fora do parênteses. Ó, faço o caminho inverso. Daqui, desse caso que foi para cá,
Agora eu faço ao contrário, e 7 sempre acompanhando, para não esquecer. Mas por que eu fiz isso? Por que eu coloquei 12? Para facilitar um pouco o cálculo, porque o que acontece? É muito mais fácil tu multiplicar potências de base 2 do que qualquer outra coisa, assim. Por exemplo, se tu praticar bastante, tu vai descobrir que 2 na 10, por exemplo, é 1024. E vai fazendo 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 e assim por diante, que chega a 1024. Então, 2 na 11 é 2 vezes isso aqui, que vai dar 2048. E aí o 2 na 12, 2 vezes esse cara. Então, tu viu que multiplicando por 2 é muito mais fácil do que tu começar usando o 8, por exemplo. Então, aqui o dobro vai ser 4.096. Então, nesse caso, 2 na 12 é 4.096 e a gente pode substituir esse termo aqui. Aí, substituindo aqui o 4.096, como é que fica? Vou manter o parênteses aqui para não perder a conta, 4.096. E para te ficar bem claro que aqui o 2 continua ao quadrado, vezes 7. Então a gente está quase lá. Agora já fica mais fácil de multiplicar 4.096 vezes 4.096, por exemplo. Mas antes de multiplicar 4.096 vezes 4.096, ainda vou te ensinar um outro truque, uma outra propriedade matemática que facilita um pouquinho mais as contas de cabeça. Não precisa armar a conta ainda, ou pelo menos não com tantos dígitos, porque a gente vai trabalhar com 4 dígitos se multiplicar 4.096 vezes 4.096. E é o seguinte, olhando esse número aqui, a gente pode transformar esse 4.096 em 4.000 mais 96. Então como é que fica? 4.000 mais 96, isso tudo ao quadrado, vezes 7. Então a gente pode fazer isso. Por quê? Porque tem uma propriedade, quando tem uma soma de 2 números elevado ao quadrado, como é que fica? É o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, com mais 2 vezes esse e esse. Então a gente pode abrir esse binômio. Então, pegando 4.000 ao quadrado, mais 96 ao quadrado, mais... E por que mais? Porque aqui no meio está mais. Se fosse menos, aqui seria o menos. Esse sinal depois dos quadrados sempre respeita o sinal aqui de dentro. Então fica 2 vezes... Aliás, até vou colocar em vermelho para te enxergar que esse 2 aqui está multiplicando esses 2 membros. Então, 2 vezes 4.000 vezes 96. E lembrando que tudo isso vezes 7, porque o 7 ainda continua. Então agora fica um pouquinho mais fácil. Como é que a gente faz a conta? Tá o sinal de igual aqui. 4.000 ao quadrado fica muito fácil, porque é só fazer 4 ao quadrado, que vai dar 16. Como tem 3 zeros ao quadrado, vão ser 6 zeros. E aí coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, agora a gente faz o 96 ao quadrado. Agora com 2 dígitos fica um pouco mais fácil. Então fazendo 96 vezes 96, 6 vezes 6, 36, sobe o 3. 9 vezes 6, 54, mais 3, 57, pula 1. Aí quando for fazer o segundo dígito, sempre é bom apagar para não confundir. Então 9 vezes 6 vai dar 54, sobe o 5. E 9 vezes 9 é 81, mais 5, 86. E aí somando 6, 7 mais 4, 11, 6 mais 5, 11, 12, 9.216. Então já está ficando um pouquinho mais fácil essa conta. E aqui, 96 vezes 2 vezes 4.000, o que dá para fazer? Pode calcular 96. 4 vezes 2 é 8. Então dá para calcular 96 vezes 8. E aí 96 vezes 8, 6 vezes 8, 48. 9 vezes 8, 72, mais 4, 76. E aí, o que tu vai fazer? Vai colocar o 768. Como tem 3 zeros, segue o 3 zeros. E lembrando que tudo isso multiplica por 7. Sempre lembrando disso. Claro que agora somando tudo isso aqui, vai dar 16.767.216. E aí, só acompanhar o 7. E aí, multiplicando tudo isso por 7, como é que fica? Armando a conta aqui, dá até para aproveitar aqui embaixo, ó, vezes 7, como é que fica? 6 vezes 7 dá 42,
7 vezes 1, 7, mais 4, 11. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Sobe o 5. 7 vezes 7, 49, mais 5. 49 mais 5, 54. Ops. Tá dando branco de tanto número. 7 vezes 7, de novo, 49. Mais 5, 54. Sobe o 5. 6 vezes 7, 42. Mais 5, 47. E 7 vezes 1 dá 7, mais 4, 11. Logo, tudo isso aqui, ou 8 na 9 menos 8 na 8, vai ser, deixa eu ver, 3, 6, 117 milhões, 440 mil, 512 e tá feita a conta. Claro que a ideia de olhar essa questão é trabalhar algumas propriedades, tudo, e, claro, sem calculadora, exigindo contas muito mais básicas, muito mais simples. Tá, agora se tiver preguiça de calcular isso aqui, aí tem que, aí tem que largar de mão. Então a ideia de calcular esse tipo de questão é o quê? Fugir da questão da calculadora ou de contas muito grandes. Porque imagina fazer 8 na 9, depois 8 na 8 e ainda fazer um menos o outro. Então, utilizando algumas propriedades, a gente consegue chegar no valor fazendo menos contas. Então isso facilita um pouco mais. E se tu gostou desse desenvolvimento, desse conhecimento que eu trouxe para ti, então eu deixo indicado esse outro vídeo aqui para te aprofundar muito mais nos conhecimentos matemáticos. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!